nós conhecemos bastante. Se eu perguntar, a maioria das pessoas aqui, elas irão dizer tudo isso que eu vou dizer. Que Jesus Cristo nasceu, que Jesus Cristo viveu 33 anos, que Jesus Cristo foi julgado, condenado e morto, mas Ele ressuscitou o terceiro dia e Ele foi assunto aos céus. Quem aqui não sabia disso? Levante a mão. Todos sabem. Só que saber isso não muda a vida de ninguém. Saber que Jesus Cristo veio, saber que Jesus Cristo morreu, saber que Jesus Cristo ressuscitou, não garante mudança na vida de ninguém. Saber que o copo está cheio de água não mata a sede. Saber que a mesa está posta não sacia a fome. Ter um cobertor nas mãos não aquece o frio. É muito mais que isso. É preciso ter uma experiência pessoal com esse Jesus. É preciso ter uma experiência pessoal com Deus. Nós falamos que Jesus, havia naquele tempo algumas seitas, alguns falsos mestres que ensinavam que Jesus não era Deus, porque Ele veio em carne. E, segundo eles, principalmente os gnósticos, não poderia haver santidade num homem de carne, porque na carne habita o pecado. Só que Jesus, Ele, e você sabe, Jesus foi gerado por quem? Por José ou pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Jesus não veio de um espermatozoide. Jesus veio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus gerou aquele corpo no ventre de Maria. Maria virgem. Você crê nisso? Pastor, isso aí é uma coisa meio difícil. Eu sei que é difícil, mas você pode crer ou não crer. Tem gente que não gosta de certas coisas. Por exemplo, jiló. Tem gente que não gosta de jiló, porque não provou o jiló da Dona Sueli ainda. Uma delícia o jiló da Dona Sueli. Mas tem criança que não gosta de comer coisas que são deliciosas. Por quê? Porque ela nunca provou. Doce. A gente tenta dar um tiquinho de doce para uma criança, um bebezinho, uma criança assim de 2 anos. Ela faz careta, mas ela não provou. Se ela provar, ela vai gostar. Não há possibilidade de você experimentar a graça, o poder, o amor de Deus, sem você ter uma experiência, um relacionamento pessoal com Ele. Muitas moças se apaixonam por um rapaz, o bichinho feio chega dói. Tem rapaz que é um bem-aventurado, porque encontrou uma moça linda, mas ele é cheio de virtude, é um rapaz amoroso, carinhoso, ele tem um papo extraordinário, fala bem, e ele cativou, conquistou. A feiura externa foi suplantada por uma capacidade que ele tem de se comunicar. Por isso que tem gente muito tempo sozinho, que não se comunica, tem que abrir a boca. A moça não vai adivinhar que você gosta dela. E nem o rapaz vai adivinhar que você também gosta dele. Tem que conversar, por isso o tempo de namoro, não é verdade? O tempo de namoro é para conversar, dizer dos sonhos. Quando eu namorava a Dona Sueli, eu já sei que eu vou apanhar em casa hoje mesmo, então deixa eu falar mais algumas coisas. Eu falava, você sabe que eu sou muito falante. E eu falava, aí eu parava um pouquinho e falava assim, agora fala um pouquinho. Ela falou assim, eu gosto de te ouvir. Ela sabe que eu estou dizendo a verdade. Você precisa dizer. E isso implica no nosso relacionamento com Deus. Dizer para Deus o que você sente, dizer para Deus o que você sonha, dizer para Deus o que você crê, dizer para Deus quem você crê que Ele é. Então Jesus nasceu da Virgem Maria. Esse milagre, esse mistério, que só o cristianismo tem.
Claro que alguns vão dizer assim, pastor, isso é conto da carochinha. Pode ser. Só que esse conto da carochinha já provou 3.600 e poucos anos que é verdade. A Bíblia é a verdade. Eu conversava essa semana, falei isso hoje pela manhã, eu conversava com uma pessoa e eu ajudo essa pessoa a conhecer um pouco a Bíblia. E a primeira coisa, eu falei assim, vem cá, você crê que esse livro aqui é a palavra de Deus? Ele ficou meio assim, depois disse, creio. Muito bem, porque se você não crê, não tem assunto aqui para a gente conversar. Sobre a Bíblia, não. Por que eu vou falar de Deus? Por que eu vou falar da Bíblia? Por que eu vou falar do céu? Por que eu vou falar se a pessoa não acredita na Bíblia? Mas acredita no Código da Vinci. Apareceu um inteligente que caiu não sei de onde, escreve o Código da Vinci e diz que Jesus casou com Maria Madalena e teve um filho e criou um reinado. E as pessoas acreditam, mas não acreditam na Bíblia. Porventura, alguém aqui sabe por onde anda o livro Código da Vinci? Quem comprou já deve ter esquecido lá, não sei aonde em casa. Agora a Bíblia tem 3.600 anos que ela foi escrita, é o livro mais lido, mais vendido, mais valorizado do mundo todo. É a palavra de Deus. Pode pesquisar. O governo de Santa Catarina está procurando aprovar uma lei na Assembleia Legislativa do Estado para proibir a Bíblia nas bibliotecas municipais e estaduais do Estado. Eu ouvi uma repórter falando, mas é um livro histórico, não é religioso. Toda biblioteca tem um livro. A Bíblia é um livro. Eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então leia como livro. E uma coisa eu vou te dizer, as pessoas que leram a Bíblia para afrontar a Bíblia se converteram. Se você tem dificuldade com a Bíblia, eu desafio você a ganhar dela. Leia, eu vou provar que a Bíblia, não é de Deus. Leia, ela vai te dar um banho. Você vai ficar limpinho e vai pensar melhor. Vai acreditar que Deus ama você. O apóstolo Paulo, ele fala que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Do reino das trevas. Você crê que existe um reino das trevas? As pessoas acreditam, mas muita gente pensa que o reino das trevas é assim, não quero nada com isso aí não. Não existe um meio excluído. Não, eu não me envolvo. Tem gente que pensa assim, o negócio é o seguinte, aqui é trevas, aqui é Deus, mas eu estou aqui pensando como é que eu vou fazer, eu vou decidir. Não existe meio excluído. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Meu amigo, quando você disse que não crê, você já sabe em quem você crê. Ateísmo é fé no diabo. Quando você diz que não crê em Deus, você está dizendo que é fé no diabo. Então Paulo diz que Jesus, com a sua morte, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu quero que você aprenda isso hoje. Tem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. Você precisa definir em qual deles você está servindo. Você precisa definir em qual dos dois você está vivendo. Você precisa definir em qual dos dois você está crendo. E por isso o apóstolo Paulo vai mostrar que a obra de Jesus é incomparável. É uma obra poderosa. Vamos lá. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo, ele quer que a igreja saiba que não há lugar para dúvida na nossa fé, em nossa fé. Ele é mesmo o que a Bíblia diz que ele é. Por exemplo, as pessoas acreditam que podem consultar os astros a respeito do futuro.
As pessoas acreditam que podem usar cartas para ler a vida, a história das pessoas. As pessoas acreditam nas formas mais absurdas para revelar segredos do coração do ser humano e segredos do futuro. Mas as pessoas não estão dispostas a acreditar que existe um céu e que existe um inferno. Que existe vida eterna e existe sofrimento eterno. As pessoas não estão dispostas a acreditar, porque a Bíblia que diz. Mas elas acreditam em pedras jogadas numa mesa, que possam dizer o que você deve fazer, dizer o futuro que você vai ter. O que é mais difícil acreditar? No que a Bíblia diz ou cartas? No que a Bíblia diz ou horóscopo? Você sabe que as pessoas que escrevem horóscopo, elas repetem. Já contei isso aqui. A pessoa que fazia horóscopo num programa de rádio faltou. E aí pegaram o da semana passada. Mas o horóscopo foi dito para a semana passada. Mas o coitadinho que está ouvindo não sabe. E as pessoas acreditam no horóscopo. Mas elas não têm facilidade de acreditar no que a Bíblia diz. Então Paulo vai dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Por isso a palavra vai mostrar para nós algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, João 1, de 1 a 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, e a palavra diz que Ele fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, que pelo sangue dele perdoou os seus pecados. Olha o que diz em Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Aonde Jesus está hoje, meus irmãos? À direita do Pai, à destra do Pai. Então quem está aqui hoje na igreja? É o Espírito Santo. Ele não disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, enviar-vos-ei. É o Espírito Santo que está aqui, não é, vovó? É o Espírito Santo que está aqui. Jesus está sentado à direita do Pai, e Ele tem a chave. Ele tem a chave da vida, Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave da eternidade, Ele tem a chave do inferno. Você pensa que quem manda no inferno é o diabo? Não, quem manda no inferno é Jesus. Porque Ele foi lá, Ele tomou o governo, Ele venceu a morte. Meus irmãos, é preciso entender que Jesus, quando morreu, Ele estava pagando a sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida. A nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. Então esse Deus se faz homem para pagar a nossa própria dívida. É o que a Bíblia chama de remissão. Pagamento para readquirir, para trazer de volta. Exclusividade. E Jesus, quando Ele está morto, Ele vai lá no inferno. Naqueles 3 dias, Ele vai lá no inferno, e Ele dá um brado de vitória lá no inferno. Ele ressuscita e traz a chave da vida e da morte. Você crê nisso? Sim, você crê, mas você não obedece. Hoje nós estamos tendo muita gente frequentando a igreja, brincando com as coisas das trevas. Está aí a brincadeira do copo. Está aí o pêndulo. O Charles. Tem muita gente brincando com as coisas espirituais. O modismo.
Mas isso tem um preço. Um dia você vai acordar na eternidade, onde não haverá mais nenhuma oportunidade de mudança. E você vai ter que colher aquilo que você decidiu crer hoje. Por isso eu quero falar 3 coisas que eu falei hoje pela manhã, que diria. Primeiro, entender que Jesus é o único Salvador. A Bíblia diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Quem pode dizer esse versículo todo para mim? Quando Pedro prega, há uma reação dos judeus. E Pedro diz assim, em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo do céu nenhum outro nome fora dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Quem aqui já assistiu vou usar a palavra mais prática, o exorcismo, expulsar demônios. Quem aqui já assistiu expulsar demônios? Se expulsa demônio no nome de quem? Mas por que você não usa o nome de São Judas Tadeu? Para expulsar um demônio? Por que você não usa o nome de Maria para expulsar um demônio? Por que você não usa o nome de Paulo, o apóstolo Paulo, para expulsar um demônio? Por que você não usa o nome de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, para expulsar um demônio? Por que só o nome de Jesus expulsa demônio? Por quê? Por quê? Porque só Ele tem poder. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E quando Ele morre naquela cruz, você sabe o que Ele estava fazendo? Ele estava expondo Satanás ao desprezo público, porque Satanás mantinha a humanidade presa, aprisionada, cativa. Jesus vai lá e paga. Ele liberta a humanidade. Ele é o valente maior que chega e domina, manieta o valente menor que é Satanás. E ele tira as pessoas das trevas e coloca na luz. É só no nome de Jesus. E aí muita gente fala assim, pastor, esse negócio de demônio, esse negócio de diabo, esse negócio de espírito, tem uns espíritos bons. Eu já conversei com pessoas que lidam lá com as coisas lá de baixo, e vai ser, pastor, mas se a gente pede para os espíritos, os demônios fazerem as coisas boas, eles fazem. Eu quero saber o que é que Deus diz a respeito dessa aliança sua com os demônios. Você sabe o que Deus diz? Ele faz as coisas que você pede, mas depois Ele faz as coisas que você nunca pediu e te arrebenta. Aliança. Quem aqui já ouviu história? A pessoa se envolve com um traficante. E o traficante se aproxima, cria amizade. Daqui a pouco ele quer guardar as armas dentro da sua casa. E se você não permitir, ele te mata. Aliança. Só que o diabo é pior do que o traficante. Muito pior, muito pior, muito pior. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é Deus. É o único Salvador que por meio da sua morte na cruz, você pode ser salvo. Somente Jesus pode libertar o homem do domínio das trevas. Agora, Jesus não vai libertar ninguém na força. Ele liberta aquele que crê. Ele liberta aquele que quer ser liberto. Por isso que quando nós ministramos libertação, nós falamos assim, você quer ser liberto? Sim, eu quero ser liberto. Você já entregou a sua vida a Jesus? Não. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque quem te liberta é Jesus, mas o que te liberta é a sua escolha, é a sua atitude, é a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Jesus não vai libertar ninguém, Jesus não vai salvar ninguém que não queira se submeter à sua autoridade. Então, apesar da sociedade, das religiões e até mesmo igrejas, irmãos, ficarem brincando, criticando, a igreja Alameda foi e ainda é criticada como uma igreja pentecostal renovada, a igreja que está disso, daquilo, porque nós trabalhamos com libertação. As pessoas que criticam
são aquelas que vêm depois pedir ajuda quando a pipoca estoura lá na sua panela. As mesmas famílias que brincam são as mesmas famílias que vêm depois pedir ajuda para ajudar os seus filhos que estão enfiados nas trevas. O pastor Pascoal pregou num culto recente, não tão recente, quando ele falou de mentes divididas. E nós temos aqui membros da PIB presentes. Membros que estavam frequentando as boates nos sábados e depois iam para o culto da igreja. Mentes divididas, corações divididos. Não pense você que você pode lidar com as coisas de Deus assim. Você hoje vai brincar com as trevas, amanhã você vem adorar a Deus. Não é assim que funciona. Jesus já nos adverte: quem comigo não ajunta, espalha. Não pense que você pode estar em paz com Deus, fazendo alianças durante as noites. Precisamos entender a dimensão dos envolvimentos espirituais. O apóstolo Paulo diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo conhecimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, de 10 a 12: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 90% dos cristãos conhecem esse texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra as astutas ciladas do diabo. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma dimensão espiritual, existe uma dimensão terrena. Nós estamos aqui hoje nesse templo, fisicamente, mas existe uma relação espiritual. Antes de você chegar, nós ungimos essa cadeira. Nós pedimos ao Espírito Santo que falasse ao seu coração, nós pedimos ao Espírito Santo que liberasse a sua mente. Existe um ambiente espiritual aqui sobre você, existe uma autoridade espiritual aqui sobre este lugar. A presença de Deus está aqui neste lugar, e quer queira ou não, você precisa entender que o Senhor, o Espírito Santo, Ele está aqui, e Ele vai confrontar você. Ele vai confrontar você. Você pode brincar, você pode espernear, você pode brincar, você pode espernear, você pode fazer o que quiser, mas Deus vai te confrontar. Ele vai quebrar esses grilhões de engano da sua vida. Ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque nós buscamos, nós pedimos para Ele fazer isso. Nós amamos você. A palavra diz: Jesus comissionou os discípulos e deixou claro a missão da igreja. Qual a missão da igreja? Pregar, curar e libertar. Diga aí para o seu irmão: pregar, curar e libertar. Essa é a missão completa do Evangelho. O Evangelho salva, mas o Evangelho também cura, o Evangelho também liberta. Olha aqui a palavra diz: e chamando Jesus os seus discípulos, seus 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal, e indo pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esse é o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura as pessoas. E hoje a igreja castrou o Evangelho, prega um pedacinho do Evangelho, as conveniências do Evangelho. Não, esse é todo o Evangelho de Jesus. O reino das trevas é um reino de mentira, de rebelião. Por isso que algumas pessoas mentem descaradamente. Tem pessoas que mentem. Tem pessoas que se acostumaram tanto a mentir,
que elas nem percebem mais que estão mentindo. Conhece gente assim? Ou é só eu? Mó cara de pau. Você tinha que andar com óleo de peroba nas mãos. O homem mesmo religioso não pode libertar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz, no texto que nós já lemos de Colossenses, e quando vós estavais mortos, preste atenção, essa palavra mortos aqui, significa, vocês estavam separados, sem comunhão com Deus. Vocês estavam desligados do relacionamento com o Pai Celestial. Quando vocês estavam mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles lá na cruz. Jesus, ele veio com o seu poder na sua morte, e ele tirou você das mãos do diabo, e disse, nunca mais toque nele. Nunca mais. Eu estou comprando. Deus nos criou. Nós somos propriedade de Deus por criação. Mas nós escolhemos nos perder através de Adão. Nós nos perdemos no pecado. Mas Deus mandou Jesus. Ele voltou e nos comprou de novo. Agora nós pertencemos a Deus duas vezes. Por criação e por redenção. O problema é que mesmo Deus fazendo isso duas vezes, tem gente que quer viver sem Deus. Tem gente que quer viver sem Deus. Muito bem. Pergunta quem está do seu lado aí. Quanto tempo você vai viver? Pergunta. Eu às vezes, eu falo aqui de uma forma assim, sonhadora. Não estou brincando, eu falo de forma sonhadora. Eu vou viver 104 anos. Mas é uma forma sonhadora. E você pode até viver. Eu vou viver 100 anos. É sonhadora. Porque isso é sonho. Isso é sonho. Mas ninguém sabe quanto tempo vai viver. Não é verdade? Quantas pessoas fizeram planos, no dia seguinte estava sepultada? Quantas pessoas você conhece? Ou conheceu? Cheio de sonhos, cheio de planos. No dia seguinte estava sepultado. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não sabe. Mas uma coisa você precisa saber. Se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde? O problema é que tem muita gente que acha que tem muito tempo de vida. Mas você não sabe quanto tempo de vida tem. Se você morrer hoje, se Deus te chamar hoje, para onde você vai? Pense nisso. A Bíblia diz, Paulo falando, ele diz assim, que Deus o chamou, Atos 26, 18, para abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados, de herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Vou ler de novo uma parte. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz. Você está entendendo? Só Jesus pode abrir os seus olhos, tirando você das trevas e trazendo você para a luz. Ou seja, tirando você da mentira, do engano e trazendo você para a verdade. Tirando você da ignorância e trazendo você para a verdade. Do poder de Satanás a Deus. Satanás tem controlado muitos, milhões de pessoas. Mas Deus quer tirar você do controle de Satanás. Só Jesus pode transportar alguém do reino das trevas para o reino da luz. Pastor Lobo me mandou uma mensagem de uma mãe de santo da Bahia que reclamava dos terreiros, que ela fez uma campanha política para que ela fosse eleita e fossem eleitos o maior número possível de candidatos
da religião. Porque os pastores estavam querendo retirar lá os santos de um determinado lugar lá na Bahia. E colocar os orixás, e colocar a Bíblia. E aí o ACN Neto não assinou. Ele vetou essa lei. A lei foi aprovada. Sabe por quê? Porque os representantes daquele ramo religioso perderam cadeiras na Câmara Municipal da Bahia, na Assembleia, e foram eleitos mais 7 pastores. São 17 pastores. Mas não é uma disputa de religião. É uma colocação da verdade, porque o poder de Deus vai prevalecer, quer queira, quer não queira. Deus vai prevalecer. E essa mulher, ela estava lá lamentando, ela estava choramingando, dizendo que os filhos de santo foram infiéis, não trabalharam o suficiente. Meu irmão, Ayrton Senna, o saudoso Ayrton Senna já dizia: quando Deus quer, não há quem não queira. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Deus fala. O problema é que a igreja não quer obedecer ao Senhor. Nós estamos caminhando nessa cidade. Nós caminhamos aqui uma semana de oração nessas ruas. A população nos prédios, filmando, mandando para o Facebook, Instagram, mandando as mensagens. Olha, vem orar aqui também no nosso bairro. O povo quer oração, mas o povo não quer comunhão com Deus. Nós queremos a graça, mas não queremos obediência. Nós queremos o favor de Deus, mas não queremos ser submissos a Deus. Eu quero que você entenda, você que está aqui, por favor, pense. Você pode estar pensando que pode brincar com Deus, mas não pode. Você não pode. Tem muitos pais chorando por causa dos seus filhos, porque perderam o tempo. Nós temos pais dessa igreja aqui, que choram porque os seus filhos hoje não querem saber do Evangelho. Não querem nada com Jesus. Estão chorando. E a nossa esperança é que o Senhor os socorra. Tenha misericórdia. E traga esses filhos de volta. Mas por que isso acontece? Porque nós pensamos que podemos brincar, podemos esperar, podemos deixar a coisa para lá. Isso não vai dar em nada. Vai dar sim. Vai dar sim. Porque a Bíblia diz: irmãos, não erreis. Com Deus, ninguém pode escarnecer. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia na carne, ele colhe corrupção. Mas o que o homem semeia no Espírito, ele colhe vida eterna. Bem, eu vou ter que terminar, mesmo não chegando no final da palavra. William Barclay diz que tudo isso que eu estou falando aqui, que Paulo disse, foi um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás a Deus. Esta é a verdade e o resultado da obra de Jesus na cruz. Este é o resultado da obra de Jesus na cruz. Ele veio para te salvar. Nós não temos como mensurar o poder do sangue de Jesus. O inferno treme. Eu lido com libertação há 39 anos. O inferno treme diante do nome e do sangue de Jesus. Está na hora da igreja começar a tremer diante do nome de Jesus. Está chegando a hora da igreja começar a se dobrar diante do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que chegará o dia que quer queira ou não, você vai ter que se dobrar. E você vai ter que confessar que só Ele é o Senhor. Baixa a sua cabeça, por favor. Jesus morreu. Jesus Cristo de Nazaré morreu. Naquela morte, toda a sua dívida de pecados foi cancelada.
toda. Satanás e o inferno não têm mais legalidade para cobrar você. Mas tem uma condição. Você precisa crer. Você precisa crer. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, essa é a palavra que está junto de ti, na tua boca, no teu coração. A saber, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Porque com a boca você faz confissão para a salvação, e no coração você crê para a vida eterna. Jesus pagou a dívida. Jesus pagou os seus pecados. Jesus te perdoou. Mas Ele não ficou aí. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele foi para os céus. Ele restaurou a ordem de todas as coisas. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor do céu e da terra. E Ele enviou o Espírito Santo, que nesse momento está aí gemendo do seu lado, te convencendo de que você está no caminho errado, te convencendo das suas escolhas erradas, te convencendo de que você está na direção errada, que você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a obra do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há um tribunal esperando toda a humanidade. Há um tribunal esperando todos nós. Você pode hoje fazer a escolha. Você pode ignorar o que eu estou dizendo. Pastor, o senhor grita demais. Eu não estou afim disso não. Você pode fazer essa escolha. Sim, você pode. Mas você pode também fazer a escolha de crer. Você pode dizer hoje: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Obrigado porque o Senhor me amou de uma forma que mandou Jesus para morrer pelos meus pecados. Obrigado porque o Senhor veio para nos tirar das trevas e me levar para a luz. Obrigado porque o Senhor pode me dar vida eterna. Você pode fazer isso. A escolha é sua. A obra incomparável de Jesus. Eu fico com ela. Ela é suficiente para me guardar. Ela é suficiente para me salvar. Ela é suficiente para confortar a minha vida, me dá esperança. Eu quero orar por você. Se nesta noite você quer reconhecer este amor maravilhoso de Jesus e se submeter a Ele, pode vir aonde você está. Pode vir, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, sem nenhum constrangimento. Coloca a sua vida debaixo da autoridade de Jesus. Coloca a sua vida debaixo do poder do sangue de Jesus. Coloca a sua vida debaixo do poder do nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar a sua história, pode mudar o seu coração, Ele pode mudar a sua família, Ele pode mudar tudo na sua vida. Mas você precisa crer. Não tenha, eu sei que o Espírito Santo está te constrangendo. Pode levantar e venha, tenha. Eu amarro Satanás e todas as suas mentiras na sua mente agora, e ordeno a Satanás que se cale agora, no nome de Jesus. Eu tiro as correntes que ele prendeu na sua cadeira agora. E levante-se e venha, em nome de Jesus. Nós estávamos lá no retiro, na casa do oleiro, e tinha um rapaz que ele falou assim: eu queria ir lá na frente, mas as minhas pernas estavam acorrentadas. Pode vir, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. E depois nós vamos orar. Enquanto estivermos cantando, se você entender, pode vir. Coloque a sua vida aqui aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que abale o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Antes de orar, eu quero ainda perguntar mais uma vez. Jesus fez o impossível e deixou para você o possível. É possível crer, é possível entregar, é possível se colocar nas suas mãos. Você quer hoje colocar sua vida debaixo dessa autoridade do nome de Jesus? Venha, venha, rompe com as cadeias, rompe, é uma batalha terrível agora no seu coração. Pastor Maurício, pode vir. É uma batalha terrível crer que existe uma eternidade, crer que você pode chegar de cabeça erguida diante do Pai e Ele dizer para você: vinde benditos do meu Pai. Amém? Nós vamos orar. Pastor Maurício vai te dar uma palavra, depois ele vai estar orando por você. Queridos, não saiam daqui. Você que é visitante de primeira vez, você que tomou uma decisão por Jesus, sem deixar seu nome ali. Nós queremos cuidar de vocês, amar vocês com este amor de Jesus, que salvou você, que se revelou você nesta noite aqui. Amém? Então, ali no stand de integração, deixa seu nome, tem uma lembrança para você naquele lugar. Amado Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor, porque a glória do Senhor é notória neste lugar. O mover do Senhor é notório neste lugar. Senhor Deus, o Teu Espírito se revelou a nós, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura neste lugar. Amado Espírito Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos. Ao Teu nome, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor, como foi anunciado nesta noite. Amado Espírito Santo, complete a Tua obra durante a semana, durante toda a vida dessas pessoas que aqui estão. Toda a obra do inferno está sendo quebrada, está sendo desfeita no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. A obra de restauração, a obra de remissão dos pecados, a obra de regeneração, a obra de santificação seja derramada, seja realizada na vida de cada um aqui. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor Jesus. O Senhor está à direita do Pai nesta noite. Neste momento, nós te adoramos, Senhor Jesus, e tributamos ao Senhor honra, glória e louvor, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus presente nas nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor. Senhor Deus, que essas marcas, que esta palavra venha durante todos os dias das nossas vidas, nos fazendo lembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, que a cruz de Jesus, que o Senhor Jesus é suficiente. Senhor, leva-nos em paz para os nossos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as lutas e as aflições desse tempo presente, a fim de que todas as coisas contribuam para a glória, para a honra do Senhor. Amado Espírito Santo, as lutas lá de fora sejam vencidas no poder do nome de Jesus, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós te adoramos por esta noite, por tudo que o Senhor realizou aqui. Seja assim, Senhor, nas nossas vidas, agora e para todos sempre. Amém.